Salvador, fevereiro de 2001. Um terremoto destrói 200 mil casas e mata mais de 1.200 pessoas. Horas depois, lá estão os mormons removendo escombros, distribuindo comida e cuidando dos feridos. 15 de agosto passado, um terremoto devasta o sul do Peru. Menos de 2 dias depois, a ajuda humanitária dos mormons já começa a ser distribuída nas áreas afetadas. Mas por que os mormons são sempre os primeiros a chegar? Só dentro deste depósito nós temos 20 containers prontos para embarcar imediatamente. Estamos sempre preparados para reagir rapidamente quando é necessário. Tudo começou durante a crise da economia americana de 1929. O crack deixou uma lição que os mormons transformaram em doutrina, que é preciso ser autossuficiente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias comprou fazendas e equipamentos agrícolas para produzir alimentos para os fiéis em dificuldade. Hoje as fazendas dos mormons produzem uma quantidade enorme de alimentos. Só nestas são 120 mil litros de leite por dia, além de frutas, animais de corte e cereais. E nada é vendido. Uma parte da produção vai para a rede Bishop's Storehouse, as lojas do bispo. Nelas, gente da comunidade que está desempregada pode pegar o que precisa sem nenhum custo. É o caso do ex-presidiário Julian Valdez, que apesar de ser da Igreja Batista, conseguiu o socorro dos mormons. Eu saí da prisão sem nada. Eles me deram comida, mobília e me abrigaram. A igreja ensina a cada família como ser autossuficiente na prática. Toda residência mormon tem um depósito de alimentos no porão. Nós temos massas, óleo, açúcar, carne, farelo de cereais, carne desidratada. A igreja dá as instruções sobre que tipo de comida devemos estocar. Comida suficiente para sustentar a vida por um ano. Os mormons são obcecados por previdência e acham que tudo aquilo que já não serve mais para quem já tem muito, serve muito para quem não tem nada. Um exemplo disso são roupas usadas que já saíram de moda e que as famílias americanas e de outros países ricos doam para pessoas necessitadas de países pobres. Isso deu origem a um dos maiores e mais eficientes sistemas de ajuda humanitária do planeta. As roupas doadas são separadas por tamanho e por estado de conservação. As mais novas são vendidas para a arrecadação de fundos. As que estão em bom estado são prensadas e guardadas. As que não servem mais como vestuário são trituradas e transformadas em cobertores. A Igreja dos Mormons mantém vários programas de ajuda humanitária, mas nada impressiona tanto quanto os efeitos do ATMIT. É um composto de açúcar, leite em pó e sais minerais fabricado especialmente para alimentar populações subnutridas. O autor da fórmula diz que as quase 3 mil toneladas fabricadas desde 2003 já salvaram milhares de vidas. Entre os milagres provocados pelo ATMIT, a recuperação desta criança da Etiópia. Quando começou a tomar a mistura, ela pesava apenas 9 quilos. 6 meses depois, já havia atingido o peso ideal e estava completamente saudável. Agora, uma lição para as ONGs brasileiras. Todos esses programas são mantidos exclusivamente com a contribuição dos fiéis. A Igreja dos Mormons não aceita dinheiro de governos. Amanhã você vai conhecer melhor os missionários mormons, os jovens de 20 anos de idade, que são os maiores responsáveis pelo crescimento vertiginoso da igreja. Fábio Panunzi, de Salt Lake City, para o Jornal da Band. Os Mormons mantêm o maior acervo com estudos sobre famílias do mundo inteiro. São 2 bilhões de registros à disposição de qualquer pessoa, mesmo de fora da igreja. 13 milhões de fiéis em todo o planeta frequentam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para eles, conhecer a genealogia familiar é quase tão importante quanto o jejum e as orações. Mas há milhares de não-mormons que frequentam os centros de história da família da igreja por um motivo semelhante, a vontade de conhecer os ancestrais. Mary Elizabeth Dresser, por exemplo, passou uma semana em Salt Lake consultando os arquivos. Ela veio do Texas junto com um grupo de aficionados por genealogia. Eu estou procurando especificamente o registro de um dos meus avós para conhecer o legado dele, mas até agora não consegui nada. Os mormons acreditam que as famílias não se dissolvem nunca.
nunca, nem depois da morte. Essa crença deu origem ao maior acervo de informações genealógicas do planeta. Aqui no Centro de História da Família, em Salt Lake City, há 2,5 milhões de microfilmes com informações sobre a genealogia de bilhões de pessoas. Por isso é muito provável que em uma dessas caixinhas haja registros sobre o nascimento, o casamento ou a morte do seu avô ou do seu bisavô. 2.000 pessoas frequentam diariamente a Biblioteca de História da Família para obter cópias das certidões dos antepassados. Para testar a eficiência do serviço, peço a uma das pesquisadoras que localize para mim o nome do meu bisavô paterno. Rapidamente, ela encontra o microfilme. História da minha família. O microfilme é colocado num retroprojetor. No meu caso, tiramos a sorte grande. A caligrafia do notário era boa e há um índice organizado na contracapa. Logo, logo aparece a certidão de nascimento. Por ela, fico sabendo que o meu bisavô se chamava Raffaele, morava na pequena cidade italiana de Colletorto e foi pai do meu avô aos 31 anos de idade. Este é um serviço gratuito e nós abrimos as portas para qualquer um que esteja procurando seus ancestrais. Os Mormons não gastam milhões de dólares com esse acervo por mero diletantismo. Eles acreditam que a salvação só vem com o batismo pela igreja deles, que tem menos de 2 séculos de idade. O que fazer, então, a respeito de todos os que viveram e morreram antes disso e não foram batizados? Nós efetuamos batismos por pessoas vivas e batismo por pessoas mortas. Se você quer começar a pesquisar a genealogia da sua família, o site da Igreja dos Mormons é o melhor caminho. O endereço é www.familysearch.org. Fábio Panunzi, de Salt Lake City, para o Jornal da Band. Na série especial sobre os Mormons, você vai descobrir como esta religião dobrou o número de fiéis no Brasil nos últimos 5 anos. Foi por causa do Brasil. A expressão no rosto de Wayne Beck não consegue esconder a emoção que ele está sentindo. Na tela da TV, é a vida dele que serve como tema ao filme Brasil Docilar. Eu gostaria que vocês vissem este país. Wayne Beck chegou ao Brasil em 1938, 15 anos depois que o primeiro missionário mormon pisou no país. Foi morar na região sul. E adivinhe qual foi a primeira coisa que ele aprendeu? Eu aprendi alemão primeiro. No Brasil? No Brasil. Estava lá no sul, onde eles falaram alemão. Desde então, 3 gerações da família Beck já viveram no Brasil. Todos os anos, mais de 20 mil jovens repetem a saga da família Beck. São enviados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para os locais mais remotos do planeta. Os pais ficam excitados com a chegada deste momento. Vai ser duro ficar longe, mas meu filho vai treinar para ser um bom pai e um bom marido quando voltar. Desde sua fundação, há 177 anos, a Igreja dos Mormons já formou mais de 1 milhão de missionários. Este aqui é o principal centro de treinamento. Todos os anos, 20 mil jovens passam por aqui, aprendem a falar mais de 50 línguas e saem pelo mundo levando a mensagem da igreja. Eles são os principais responsáveis pelo crescimento da religião dos Mormons. Eles passam de 3 a 12 semanas no centro de treinamento. O professor diz que as línguas asiáticas são as mais difíceis. Pergunto qual das línguas latinas é a mais difícil. Eu, pessoalmente, considero o português um pouco mais difícil do que o italiano e o espanhol. É justamente esse desafio que foi imposto a esta classe. Os futuros missionários estão estudando português com sotaque lusitano porque irão para Portugal e Moçambique. A chegar no país não entendem tudo, mas conseguem falar, conseguem andar nas ruas e dizer olá e ter conversas. A julgar pelos resultados, o treinamento dos missionários é um ótimo investimento. No ano passado, os 53 mil missionários provocaram 300 mil conversões. No Brasil, os fiéis da igreja dobraram em 5 anos. Quando retornam das missões de 2 anos no exterior, os Mormons se tornam guardiões dos países onde viveram. E jamais desistem de converter. Que o diga o velho Wayne Beck, que não desiste nem diante do ceticismo confessado de um repórter agnóstico. O que é você na sua igreja? Eu não tenho uma igreja. Então, pode entrar. No Jornal da Band de amanhã, você vai conhecer o maior banco de informações genealógicas do mundo. A equipe do Jornal da Band foi ao interior dos Estados Unidos, berço dos Mormons, para mostrar a religião que mais cresce no Brasil.
É a primeira de uma série de reportagens especiais de Fábio Panunzio que você acompanha a partir de hoje. Pouca gente sabe quem são os adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A religião está presente em mais de 180 países. É a que mais cresce no Brasil, onde já é 2 vezes maior do que o candomblé e 10 vezes maior do que o judaísmo. A religião nasceu da visão profética de um adolescente nova-iorquino chamado Joseph Smith no começo do século XIX. A ele teria sido revelado que Jesus Cristo ressuscitou na América do Norte. Para alguém que não acredita que Cristo não saiu ali da Palestina, é só ler no Novo Testamento quando ele disse: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Se você ler o livro de Mórmon, você vai encontrar a explicação. Estavam aqui nas Américas. A Bíblia dos Mórmons é maior do que a dos demais cristãos. Oh God, the Eternal Father. Ela foi acrescida do livro de Mórmon, o que valeu a eles décadas de intolerância e perseguição. Foram sendo empurrados cada vez mais para o oeste americano. Por isso, a história dos Mórmons se confunde com a própria conquista do oeste. Em julho de 1847, um grupo de 148 pessoas venceu esses vales das Montanhas Rochosas e chegou até este lugar. No local exato onde está aquele monumento, o líder desse grupo, Brigham Young, pronunciou uma frase: "This is the right place." Este é o local exato. Ele teria tido uma visão e antevisto um futuro de paz e prosperidade para os Mórmons. Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah, é uma obra mórmon. A sede da igreja está situada no centro geográfico da cidade. A Temple Square, a Praça do Templo, é uma espécie de Vaticano dos Mórmons. Não é difícil distinguir os membros da igreja, que se chamam santos. As moças se vestem com muita discrição. Eles cultuam a virgindade até o casamento e não podem namorar enquanto estão servindo a igreja no trabalho voluntário das missões. Estas 2 brasileiras pós-adolescentes juram que não há nenhuma dificuldade em domar os hormônios. Eu tenho tanta coisa para pensar aqui que namorado fica pro fundo. Os Mórmons acreditam que as famílias são indissolúveis e vão continuar juntas por toda a eternidade. Pelo menos uma noite por semana, pais e filhos se reúnem para cantar, discutir textos bíblicos e orar. Dentro do lar é importante ensinar esses princípios e os pais têm que dar o exemplo para os filhos. Jeff, por exemplo, morou na Bahia, de onde jura que saiu tão puro quanto chegou. Nós já decidimos que nós não vamos fazer coisas como relações sexuais antes de nós casarmos. Para a irmã dele, Christy, a igreja faculta um outro tipo de missão. E as mulheres têm que ser mães, têm que ter filhos. Apesar do conservadorismo, os Mórmons sofrem com um preconceito histórico. São conhecidos como polígamos. Helder Costa explica que no passado a poligamia foi realmente admitida pela igreja. Hoje, no entanto, o adultério é um pecado tão grave quanto o homicídio. Inclusive, na igreja, se um homem tiver uma outra mulher, ele vai passar por um conselho disciplinar na igreja. No Jornal da Band de amanhã você vai conhecer o bilionário programa de ajuda humanitária da Igreja dos Mórmons e também um alimento milagroso que já salvou milhares de crianças na África. Fábio Panunzio, de Salt Lake City, para o Jornal da Band.